Meu nome é Fabrício Menini, eu sou treinador comportamental, sou diretor aqui do Instituto Menini e eu estou muito feliz hoje, muito feliz mesmo, por quê? Porque durante todo esse tempo que a gente deu aulas por aí, fizemos palestras e workshops, as pessoas sempre pediam para a gente ter um canal, para a gente poder contar histórias, histórias nossas, dos outros, histórias que influenciam. E hoje nós estamos começando aqui, primeiro vídeo, número 1. Primeira coisa que eu vou te pedir, compartilha, curte, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, essas coisas que todos os canais do YouTube pedem, né? Então a gente também está pedindo para fazer isso. Já logo no começo. Esse canal foi criado para que os nossos participantes, as pessoas com que nos acompanham, os nossos seguidores, possam ter notícias e possam ouvir boas histórias. Então, por isso, a partir de hoje, um vídeo por semana será lançado aqui no canal, com participação de algumas pessoas e sempre contando histórias incríveis, histórias que te inspiram a ser um ser humano melhor, histórias que possam fazer com que tu seja um ser humano acima da média, que te inspiram para a vida toda. Então, a partir de hoje, nós vamos começar essa trajetória. E a gente conta muito com a tua ajuda para curtir, para comentar e para nos apoiar, nos dar uns feedbacks também, né? Quando eu era mais novo, entre 11 e 12 anos, eu morava em Alegrete. Morava junto com o meu tio, José Trindade, e com a minha tia, Aldema Menini. E tinha um outro tio que morava na casa chamado Almir Menini. E esse tio era uma figuraça, assim, eu tenho muita saudade, ele já não está mais entre nós. E eu lembro que ele era um contador de histórias, um contador de piadas. Ele era um contador de coisas divertidas. Então, se o tio Mili, como a gente chamava carinhosamente, se o tio Mili estivesse numa roda de conversa, pode ter certeza que ali estavam rolando histórias e pessoas estavam rindo. Então, um dia a gente foi na casa de um amigo dele, Silvio Etchepari, e vocês vão perceber que eu cito muito o nome de pessoas, porque a gente tem que dar essas evidências. E quando a gente estava no Silvio, ele contou muitas histórias e piadas, interagiu, fazia as pessoas rirem e tal. Quando a gente saiu, ele tinha comprado um Chevette 78, era 0 quilômetro, acho, primeira noite que ele estava andando. Nós entramos dentro do carro dele para ir para casa e ele foi me contando uma história. E eu me senti o máximo, porque eu tinha 12 anos, né? E por que meu tio está contando algo para mim, só para mim? E ele foi me contando alguma coisa engraçada até em casa, eu ia morrendo de rir dentro do carro. E aí, quando eu cheguei em casa, eu cheguei à conclusão de que eu queria ser igual a ele. Eu queria fazer a mesma coisa. Eu queria fazer de tudo na minha vida para arrancar o sorriso das outras pessoas. Eu queria saber contar piadas, eu queria saber contar histórias. E por isso eu me tornei um contador de histórias. Os meus amigos da antiga, os meus amigos de sempre e os meus amigos, as pessoas do treinamento, sabem que eu gosto de contar histórias e às vezes eles dizem, como é que tu lembra disso? Porque eu guardo os detalhes das histórias. Até muitas vezes eu vejo amigos e parentes contando histórias que não existiram, que não aconteceu, ou que pelo menos eu não me lembro. E as pessoas dizem que eu estava lá e eu não me lembro. Então, assim, quando as pessoas modificam uma história, eu me dou conta na hora. Então, por esse motivo, por eu gostar de contar histórias, a partir de hoje, nós vamos contar histórias incríveis que aconteceram conosco, com os nossos participantes e também com os nossos amigos. Tudo que acontece por aí, a gente vai contar aqui no canal, um vídeo por semana. Eu quero falar para vocês agora do poder das histórias. Ser capaz de atrair a atenção das pessoas parece ser uma habilidade muito difícil, mas existe uma maneira muito mais fácil de atrair a atenção das pessoas. Essa maneira é contando histórias. Se tu quiser atrair a atenção do público, quando está se falando em público, ou de um pequeno grupo, comece contando uma história. O ser humano tem um cérebro programado para ouvir histórias, para apreciar histórias. Os grandes oradores, sabendo dessa técnica, usam
bastante para atrair a atenção das pessoas e para trazer as pessoas para o seu modo de pensar. Muitas vezes para persuadir as pessoas. Então, o cérebro humano é programado para ouvir histórias, para gostar de histórias. Eu lendo um livro esses dias, o autor falava dos nossos ancestrais, dos homens das cavernas. Aí ele disse que os homens das cavernas saíam para caçar e às vezes eles demoravam até 1 ano, 2 anos fora caçando. Eu fiquei pensando, mas como é que eles trazem a caça? Eles não tinham freezer na época, nem nada. Então o autor contava no livro que eles, durante muito tempo, ficavam fora e as mulheres e as crianças ficavam nas cavernas esperando, não pela caça, e sim pelas histórias. E os caras traziam histórias incríveis, de leões, animais e coisas que eles fizeram durante a caçada. Então, as histórias desde essa época do Homens das Cavernas se tornou super interessante para as pessoas. Tanto é que tem muitas cavernas que tem até o desenho até hoje, né? Das histórias que eles contavam e alguém desenhava. Tem aqui o Ayrton Senna, sou fã do Ayrton Senna, me inspira muito as histórias, eu tenho até um quadrinho dele aqui, ó, do Ayrton Senna. E também a segunda pessoa que me inspira muito é minha mãe, que já se foi, faz quase 3 anos. Eu tenho aqui a placa do escritório dela e eu gostaria de homenagear minha mãe. Sempre que a gente fizer vídeos aqui no estúdio, vai ter essa placa aí atrás, de homenagem à minha mãe, que era uma contadora de histórias e adorava ouvir histórias, tá bom? Eu quero deixar aqui registrado isso, que o nosso estúdio tem o nome de Doutora Zeli Menini da Silva. Compartilhe, aperta lá, né? Ali, aperta no sininho, que mais? Se inscreva no canal, tudo isso, tá bom? Abraço, gente!